Cadê a sua família? A pergunta veio de uma inocente menina de 9 anos, direta, sem filtro. Victor Almeida, dono de uma fortuna de 8 dígitos, travou. Olhou ao redor da mansão decorada, a ceia impecável, os 12 lugares vazios à mesa, e não teve resposta, porque naquela noite de Natal, o homem mais rico da região estava completamente sozinho. Todas as mensagens que ele enviou, visualizadas, nenhuma respondida. A família que ele esperava, ninguém apareceu. Até que essa menina, filha da empregada dele, fez a pergunta que ninguém nunca teve coragem de fazer. E a resposta mudou tudo. Victor Almeida ajustou o relógio de pulso, um Patek Philippe de R$400 mil, e olhou para a mesa do jantar pela 5ª vez em 10 minutos. Tudo estava perfeito. Peru assado com crosta dourada, farofa com castanhas importadas, vinho francês respirando na temperatura exata. Cristais da Boêmia refletindo as luzes da árvore de Natal, que tinha mais de 4 metros de altura e fora decorada por uma equipe especializada. 12 lugares à mesa, guardanapos de linho italiano dobrados em formato de cisne, arranjos florais que custaram mais que o salário mensal de Helena. Victor contratou até um chefe para preparar tudo. O homem trabalhou o dia inteiro, recebeu em dinheiro e foi embora antes das 7 da noite. Nem quis ficar para ver o resultado. Só fez o trabalho e saiu. Como todo mundo fazia com Victor, tudo impecável, tudo vazio. Ele caminhou até a janela panorâmica que dava para o jardim iluminado. Lá fora, a piscina aquecida soltava vapor no ar frio da noite. As luzes decorativas piscavam em sincronia perfeita. Parecia comercial de margarina, mas comercial tem família sorrindo. Ali só tinha silêncio. Ele pegou o celular. A tela acendeu mostrando o grupo da família. Sua última mensagem estava ali, solitária, enviada às 14h. Ceia às 20h. Espero vocês. Visualizada por todos, respondida por ninguém. Ele rolou a conversa para cima, viu as últimas mensagens do grupo. Aniversário do neto em setembro. Ele não foi. Formatura da sobrinha em novembro. Ele mandou um pix e uma desculpa. Aniversário de casamento do filho em outubro. Ele estava em reunião. Sempre estava em reunião. Sempre tinha algo mais importante. Até que ninguém mais esperou por ele. Victor digitou outra mensagem às 17h. Confirmem presença, por favor. Visualizada. Silêncio. Às 19h, ele tentou de novo, desta vez apenas para o filho. Rodrigo, vem jantar comigo. 2 tiques azuis. Nada mais. Agora eram 21h30. A comida começava a esfriar. Victor trancou a mandíbula. Ele não ia demonstrar fraqueza. Não ia ligar atrás de ninguém. Orgulho era algo que ele nunca perdeu, mesmo quando perdeu todo o resto. Ele serviu uma taça de vinho e bebeu em pé, olhando para a sala de estar decorada com guirlandas caras e luzes programadas. Parecia cenário de filme. Mas filmes tinham pessoas. Aqui só tinha ele. E Helena. Helena Santos estava na cozinha guardando as sobras em potes plásticos. Ela trabalhava para Victor há quase 8 anos. Conhecia a rotina. Conhecia o silêncio. Conhecia a solidão disfarçada de superioridade. Ela viu esse homem construir um império, viu ele fechar negócios milionários por telefone enquanto ignorava ligações da família. Viu ele comprar carros que nunca dirigia, relógios que nunca usava e uma mansão grande demais para uma pessoa só. Viu ele afastar todo mundo que tentou se aproximar. No começo, Helena achou que ele era só mal educado. Depois, percebeu que ele era sozinho. E, ultimamente, começou a perceber que ele estava cansado de ser sozinho. Ela nunca comentava, só fazia o trabalho. Mas naquela noite, sua filha estava com ela. Isabela tinha 9 anos e olhos curiosos demais para o próprio bem. Ela observava tudo com aquela sinceridade perigosa das crianças que ainda não aprenderam a mentir por educação. Mãe,
Por que tem tanta comida se só tem ele? Isabela perguntou em voz baixa, mas não baixa o suficiente. Helena lançou um olhar de aviso. Isabela, respeito. Mas é verdade, tem comida para 20 pessoas. Victor ouviu. Fingiu que não ouviu. Bebeu mais vinho. Helena secou as mãos no avental e suspirou. Ela pegou a bolsa, ajeitou o casaco da filha e foi até a sala. Senhor Victor, vou indo. Deixei tudo organizado. Amanhã eu volto cedo para limpar. Victor acenou com a cabeça, sem tirar os olhos da taça. Pode ir. Helena hesitou. Ela o conhecia bem demais. Sabia que ele ia passar a noite inteira sozinho, fingindo que estava tudo bem, bebendo até apagar a consciência. O senhor vai ficar bem? Ela perguntou, num tom mais suave. Claro, ele respondeu seco. Sempre fico. Helena ia sair quando Isabela parou no meio da sala. Ela olhou para a árvore gigante, depois para a mesa cheia, depois para Victor, parado ali como uma estátua de terno Armani, e fez a pergunta. Cadê sua família? O silêncio foi cortante. Helena arregalou os olhos. Isabela! Mas a menina não tinha maldade. Só curiosidade genuína. Ela olhou para Victor com aquela inocência brutal que só criança tem. Todo mundo tem família no Natal. Cadê a sua? Victor sentiu algo apertar no peito. Ele abriu a boca para responder. Ia soltar uma frase cínica. Algo como, família é superestimada ou prefiro ficar sozinho. Mas a frase não saiu, porque era mentira. E mentir para a criança parecia mais patético do que admitir a verdade. Ele só disse, não vieram. Isabela franziu a testa. Por quê? Isabela, chega. Helena segurou a mão da filha, puxando-a para a porta. Desculpa, senhor Victor. Boa noite. Mas antes de sair, Isabela se virou de novo. Lá em casa não tem peru, não. Tem frango assado e arroz. Mas tem um monte de gente. Minha avó, meus tios, meus primos... Ela deu de ombros como se fosse óbvio. Se o senhor quiser, pode ir lá. Ninguém devia passar o Natal sozinho. Helena ficou paralisada. Isabela, pelo amor de Deus! Victor olhou para a menina. Depois para Helena. Depois para a mesa vazia. Ele podia rir. Podia dispensar. Podia dizer que não precisava de caridade de empregada. Mas a verdade é que ele estava cansado. Cansado de fingir que tudo estava bem. Cansado de passar mais um Natal sozinho naquela mansão fria. Cansado de ser o homem que ninguém queria por perto. Então, ele fez algo que surpreendeu até ele mesmo. A que horas é a ceia? Helena quase engasgou. Senhor, na sua casa. A que horas vocês jantam? Agora. A gente está indo agora. Victor tirou o paletó do terno, jogou no sofá e pegou as chaves do carro. Então vamos. Helena não sabia o que dizer. Isabela sorriu, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. E pela primeira vez em anos, Victor Almeida saiu da própria mansão na noite de Natal, para jantar na casa de quem ele sempre tratou como invisível. O carro de Victor era um Mercedes-Benz Classe S, couro legítimo, painel digital, som Burmester. Custou mais de R$800 mil, mas naquele momento, dentro dele, só tinha silêncio constrangedor. Helena estava no banco de trás com Isabela. Victor dirigia olhando para a rua iluminada por luzes de Natal nas casas simples do bairro. Ele não vinha para aquela região há anos. Talvez nunca tivesse vindo. Isabela olhava pela janela animada. Tá vendo aquela casa ali, mãe? A dona Célia colocou o Papai Noel no telhado. Quase caiu, mas conseguiu. Helena forçou um sorriso, mas estava tensa. Ela não conseguia parar de pensar no absurdo da situação. Seu patrão, dentro do carro dela, não, do carro dele, indo jantar na casa dela, com a família dela, no Natal. O que ela ia dizer para a mãe? Para os irmãos? Trouxe meu patrão porque a filha de vocês tem boca grande? Senhor Victor, Helena começou hesitante. O senhor tem certeza disso? Porque a gente pode voltar, não tem problema nenhum. A casa é bem simples, sabe? Nada como o senhor está acostumado.
Victor manteve os olhos na estrada. Eu não vou julgar sua casa, Helena. Não é isso, é que... Ela mordeu o lábio. É muita gente. É barulho. Criança correndo. Televisão alta. Cerveja barata. Não tem nada chique. Victor finalmente olhou para ela pelo retrovisor. Helena, eu tô indo porque sua filha me convidou. E porque, sinceramente, passar mais uma noite sozinho naquela casa ia me matar. Então relaxa. Eu não vou para lá para criticar nada. Helena suspirou. Ela ainda não sabia se aquilo era boa ideia. Isabela, por outro lado, estava empolgada. Minha avó faz um frango com farofa que é muito bom, e meu tio Marcos sempre conta piada. Ele é engraçado. Às vezes é besta, mas é engraçado. Victor quase sorriu, quase. Eles viraram numa rua estreita, casas coladas umas nas outras, portões de ferro, muros baixos, música tocando em algum lugar, cheiro de churrasco no ar. É ali, Isabela apontou. A Casa Azul. Victor estacionou em frente. Era uma casa simples, pintura desbotada, grade na janela, um varal com roupas no quintal, mas estava iluminada, cheia de vida. Dava para ouvir as vozes lá dentro, risadas, uma criança chorando, alguém gritando: "Quem pegou meu copo?" Helena respirou fundo. Bom, vamos logo antes que eu mude de ideia. Eles desceram do carro. Isabela correu na frente e abriu o portão. Helena ajeitou a blusa, nervosa. Victor colocou as mãos nos bolsos, tentando parecer casual. Mas ele estava deslocado, terno Hugo Boss, numa casa onde ninguém usava nem sapato social. Helena abriu a porta. O som explodiu. Música alta, vozes sobrepostas, cheiro de comida misturado com perfume barato e cerveja. A sala estava cheia. Gente sentada no sofá, na cadeira, no chão. Crianças correndo. A televisão ligada no volume máximo, passando um filme de Natal que ninguém estava assistindo. Uma mulher de uns 60 anos, cabelo grisalho preso num coque, avental sujo de molho, apareceu da cozinha com uma travessa na mão. Helena, você demorou, menina. Eu já estava achando que você não ia mais vir. Era Dona Marlene, mãe de Helena. E então ela viu Victor. Parou no meio da sala. A travessa quase caiu. Quem é esse? Helena limpou a garganta claramente sem saber como explicar. Mãe, esse é o senhor Victor. Ele é meu patrão. O silêncio foi instantâneo. Todas as conversas pararam. Todo mundo olhou para Victor. Um homem de terno caro parado na porta, completamente fora do contexto. Dona Marlene franziu a testa. Patrão? O que ele está fazendo aqui? Isabela entrou correndo, animada. Eu convidei, vó. Ele estava sozinho. Ninguém foi na casa dele. Aí eu falei que ele podia vir aqui. Marlene olhou para a neta, depois para Helena, depois para Victor. Você trouxe seu patrão para a ceia de Natal na minha casa? Helena abriu a boca, mas Victor se adiantou. Foi ideia da Isabela, Dona Marlene. Se for causar incômodo, eu posso ir embora. Não quero atrapalhar. Marlene o encarou por longos segundos. Olhou ele de cima a baixo. Avaliou o terno, o relógio, a postura ereta. Então cruzou os braços. Cê come frango? Victor piscou surpreso. Como? E farofa? Também. Mas cerveja barata? Eu aceito qualquer cerveja. Marlene soltou um suspiro longo, como se estivesse tomando a decisão mais difícil da vida. Então entra logo e tira esse terno ridículo. Você vai suar que nem um cavalo aqui dentro. Victor hesitou. Ele olhou para Helena, que deu um sorriso nervoso de bem-vindo ao caos. Ele entrou. A porta se fechou atrás dele. E pela primeira vez em anos, Victor Almeida estava cercado de gente que não queria nada dele. Nem dinheiro, nem contato, nem favores. Só queriam jantar. Um homem careca, barrigudo, de bermuda e chinelo, levantou do sofá e estendeu a mão. E aí, patrão? Eu sou Marcos, irmão da Helena. Você quer uma cerveja? Victor apertou a mão dele, ainda processando tudo. Eu aceito. Marcos jogou uma lata gelada para ele. Victor pegou no reflexo.
Senta aí, mano. Fica à vontade. Aqui ninguém morde. Só a avó, às vezes, mas só quando tá nervosa. Dona Marlene gritou da cozinha. Eu ouvi, Marcos! Risadas explodiram na sala. Victor sentou numa cadeira de plástico perto da mesa improvisada. Havia pratos desemparelhados, copos de requeijão, talheres misturados. Nada combinava, mas tudo funcionava. Isabela apareceu ao lado dele com um prato de salgadinho. Quer coxinha? Minha avó fez. Victor pegou uma, mordeu. Estava quente, crocante, com recheio de frango desfiado temperado. Simples. Perfeito. Tá bom? Isabela perguntou ansiosa. Victor mastigou devagar. Engoliu. Tá muito bom. Isabela sorriu orgulhosa e saiu correndo. Victor olhou ao redor. As paredes tinham manchas de umidade. O sofá estava rasgado em um canto. A televisão era antiga, de tubo. Mas havia fotos na parede. Muitas fotos. Aniversários, formaturas, casamentos. Gente sorrindo, gente presente. Dona Marlene voltou da cozinha com o frango assado. Colocou no centro da mesa improvisada. Pronto, tá servido. Quem quiser pega. Aqui não tem frescura. Todo mundo se levantou ao mesmo tempo. Foi um caos organizado. Pratos sendo passados, gente esbarrando, criança pedindo refrigerante, alguém derrubando farofa no chão. Victor ficou sentado, observando. Ele não sabia onde se encaixar. Então Helena apareceu ao lado dele com um prato. O senhor quer que eu monte para você? Victor balançou a cabeça. Não, eu monto. Ele se levantou, pegou um prato de vidro meio riscado. Serviu frango, arroz, farofa, vinagrete. Comida simples, sem etiqueta, sem frescura. E quando ele sentou de novo, apertado numa cadeira de plástico, comendo com um garfo torto, ele percebeu que estava sorrindo. Não um sorriso educado, não um sorriso de reunião de negócios, um sorriso real. Dona Marlene sentou ao lado dele com o prato cheio. E aí, patrão? O que você faz da vida? Victor limpou a boca com um guardanapo de papel. Eu tenho uma empresa de logística. Logística? Que diabo é isso? Transporte. Distribuo mercadoria para todo o Brasil. Marlene deu uma garfada na farofa. Entendi nada. Mas deve dar dinheiro, né? Você tá de terno num dia de Natal? Victor quase riu. Dá dinheiro sim. E cadê sua família? Você é casado? A pergunta pegou ele de surpresa. O sorriso sumiu. Fui. Há muito tempo. Filhos? Rodrigo. Mas a gente não se fala muito. Marlene o encarou, mastigando devagar. Você escolheu o dinheiro, né? Victor travou. Como assim? É sempre a mesma história. Homem que trabalha demais, esquece da família e quando vê, tá sozinho. Ela deu de ombros. Dinheiro é bom, mas não esquenta a cama, não. O silêncio foi breve, mas pesado. Então Marcos gritou do outro lado da mesa. Vó, deixa o homem comer em paz. Ele acabou de chegar. Marlene revirou os olhos. Eu só tô falando a verdade. E voltou a comer como se nada tivesse acontecido. Victor olhou para o prato. Mexeu na farofa. A frase de Dona Marlene martelava na cabeça dele. Você escolheu o dinheiro, né? Sim, ele escolheu. E agora estava ali, sentado numa cadeira de plástico, cercado de estranhos, comendo frango simples, e pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentiu sozinho. A noite avançou, a mesa foi esvaziada, os pratos lavados no tanque, as crianças caíram no sono no sofá. A televisão continuava ligada, mas agora em volume baixo. Apenas alguns adultos ficaram na sala, conversando, rindo baixo, bebendo cerveja morna. Victor estava sentado na varanda pequena da casa. Uma cadeira de plástico branca rachada no encosto. Uma lâmpada amarela atraía insetos. O som da rua era quase nenhum. Só o cachorro do vizinho latindo longe. Ele olhava para o celular. A tela estava acesa. O grupo da família ainda aberto. As mensagens dele continuavam lá,